Saudações! Esta é a disciplina de Circuitos Elétricos 2, aula 21G. Nesta aula vamos apresentar algumas aplicações de filtros, assim também a fazer alguma análise computacional demonstrativa. Aplicações. Atenuadores. Os atenuadores são, por definição, qualquer dispositivo ou sistema que pode reduzir os níveis de potência ou tensão de um sinal introduzindo pouca ou nenhuma distorção. Em termos gerais, existem dois tipos, os passivos e os ativos. O tipo passivo usa apenas resistores, enquanto o tipo ativo usa componentes eletrônicos, como transistores e circuitos integrados. Como o estudo da eletrônica é um curso que segue a esse, iremos nos dedicar apenas ao tipo resistivo. Os atenuadores são normalmente usados em equipamentos de áudio, como os equalizadores gráficos e paramétricos apresentados na aula 20. Sistemas de antenas, sistemas AM, ou seja, de modulação por amplitude, e sistemas FM, de modulação pela frequência, nos quais a atenuação pode ser necessária antes que os sinais sejam misturados, e qualquer outra aplicação em que for necessária a redução na intensidade de um sinal. A unidade de atenuação vista na figura abaixo possui terminais coaxiais de entrada e saída e chaves de ajuste do nível de redução ou da redução em dB. Então aqui tem o sinal de entrada vem por aqui, né, por esse conector coaxial, e de saída por aqui em outro conector coaxial. E aqui podemos selecionar os níveis de atenuação de 1 dB, 2 dB, 3 dB, 5, 10 e 20, por exemplo. Ela apresenta uma resposta uniforme para sinais com frequências desde corrente contínua até cerca de 6 GHz. O que significa, basicamente, que a sua inserção no circuito não afeta a resposta em frequência para essa banda de frequência. O projeto é muito simples, tendo resistores conectados tanto nas configurações T quanto Y. A figura abaixo mostra o modelo T. Esse sistema usa cabo coaxial de 50 ohms. Então aqui é a configuração T. Então aqui temos, parece um T, né? Então temos um resistor R1, aqui outro resistor R1 igual, né? R1, e aqui um R2 aterrado. Então esse é um sistema T. Então a atenuação, por exemplo, de 1 dB pode ser obtida a princípio com o resistor R1 valendo 2,9 ohms e o R2 valendo 433,3 ohms nessa configuração, sendo que o R1 repete aqui, né? R1 e R1 aqui. Uma atenuação de 2 dB pode ser obtida com um resistor de 5,7 ohm R1 e o R2 de 215,2 e assim por diante, né? Então é possível fazer essas contas e verificar realmente se a atenuação na saída, né, corresponde a essa atenuação calculada em dBs. A figura abaixo mostra o modelo Y. Esse sistema usa cabo coaxial de 50 ohms. É claro que esse aqui está parecendo mais um modelo Pi, né? Mais um modelo Pi pela configuração, né? Mas de qualquer forma ele deu o nome aqui de Y.
Então, nessa configuração, temos aqui R1 igual a R1 aqui nesses dois ramos verticais, esses dois elementos verticais, né, aterrados, e R2 aqui em cima. Então, usando dois resistores R1 de 870 e um R2 de 5,8 ohms, podemos obter então a atenuação de 1 dB. E assim por diante, né, nessa tabela. Então, para 2 dBs, podemos usar um resistor R1 de 436 ohms e um de 11,6 ohms R2. E assim por diante. Em todos os casos, os resistores são escolhidos de modo a assegurar que a impedância de entrada e a impedância de saída sejam iguais à da linha, a impedância da linha. Ou seja, as impedâncias de entrada e de saída de cada configuração são 50 ohms. Para os diversos valores de atenuação em dB, os valores dos resistores para as configurações T e Y. Note que em cada associação existem dois resistores de mesmo valor, enquanto o terceiro apresenta um valor muito menor ou muito maior. Então, aqui na configuração, né, observamos que existem dois resistores R1 que são muito maiores aqui do que o resistor R2 nesta configuração aqui. E assim, né, para todos os outros. Exceto, né, quando chega aqui nos 20 dB, que o R1 são bem menor, né, bem menores do que o R2 de 247,5 ohms. Para uma atenuação de 1 dB, os resistores foram dispostos em uma configuração em T e com os valores vistos na figura A. Fazendo uma terminação com uma carga de 50 ohms, vemos, pelos cálculos mostrados a seguir, que a impedância de entrada é de fato 50 ohms. Então, fazendo o cálculo aqui da resistência de entrada, então podemos calcular o resistor equivalente. Então, o primeiro resistor R1 soma com o equivalente dessa parte aqui, que é R2 paralelo com R1 mais RL. Então, fazendo essas contas, R2 paralelo com R1 mais RL resulta no valor de 50,04 ohm. Assim também, né, nesse caso aqui, observando, né, pela carga agora, como se fosse o cálculo da resistência de Thevenin, a R de saída, né, R de output, então, curto-circuitando a fonte, V source igual a 0 volt, então podemos proceder com a mesma conta. Aqui é o R source, a resistência da fonte, de 50 ohms. Então, fazendo as contas aqui, R1 aqui também, e R2 aqui, fazendo as contas, provavelmente vamos obter, né, o mesmo valor de 50 ohms visto pela carga, né, com a fonte curto-circuitada. Percorrendo o circuito a partir da carga mostrada na figura B, como a fonte ajustada em 0 volt, vemos pelos cálculos mostrados a seguir que a impedância de saída também é de 50 ohms. Então, o R de output é igual a R1 mais R2 paralelo com R1 mais RS, que é o source. Chegamos também ao mesmo valor de 50,04 ohms. Na figura abaixo foi inserida uma carga de 50 ohms, aqui 50 ohms RL, sendo que a tensão de saída é determinada como mostrado a seguir. Então, considerando que R', que está mostrado aqui, é igual a R2 paralelo com R1 mais RL, ou seja, então vamos
R' é considerado como sendo essa parte aqui. Então fica, né, R2 paralelo com R1 mais RL, que dá 47,14 ohms, como mostrado anteriormente. A tensão sobre VR2 é igual a R', divisor de tensão, vezes a tensão da fonte, VS, dividido por R' mais R1. R' mais R1, ou seja, aqui ele comete um pequeno equívoco, né? Se a força eletromotriz da fonte for aqui VS, então, na verdade, a tensão na saída dela aqui, que deveria ser VS, né? Que ele está considerando aqui, o VS, é a tensão da saída da fonte, né? E não aqui tensão da força eletromotriz da fonte, que deveria ser, por exemplo, ES, porque senão ele não considerou esses 50 ohms, salvo engano aí. Então, observando, então fica R' vezes VS dividido por R' mais R1, divisor de tensão. Então vai dar 47,14 mais 2,9. Então que dá 0,942 vezes VS, que é a tensão da fonte. Essa aqui, provavelmente. Fazendo um novo divisor, podemos determinar a tensão sobre a carga. Fazer o divisor de tensão agora entre R1 e o próprio RL aqui. Então fica a tensão V2, né, calculado no passo anterior aqui, vezes RL, dividido por RL mais R1. Fazendo as contas, então podemos calcular que o valor da tensão na carga é 0,89 ou 89% da tensão VS, que tem que ser nesse ponto, né? VS nesse ponto, e não aqui da força eletromotriz da fonte antes da resistência, né, interna da fonte. Então aqui mostramos a determinação dos valores de tensão para atenuador de 1 dB, né, mostrado na figura anterior. Calculando a queda em dB, obtemos o seguinte valor. Então, calculando aqui o ganho, né, ou atenuação da tensão em dB, então fica 20 vezes o log de V da carga sobre o V de entrada, VS, na base 10. Então fica 20 vezes o log de 0,89 VS dividido por VS, que dá uma atenuação, né, de menos 1,01 dB. Comprovando o fato de que existe uma atenuação de 1 dB na saída, né, desde a saída da fonte, né, sem considerar a própria atenuação da fonte, da resistência interna da fonte. Conforme mencionado anteriormente, existem outros métodos de atenuação que são mais sofisticados em termos de projeto e estão além do objetivo desta aula. Entretanto, os projetos acima são bastante efetivos, relativamente baratos e realizam muito bem a tarefa desejada. Vamos falar agora sobre filtros de ruído. O ruído é um problema que pode ocorrer em qualquer sistema eletrônico. Em geral, ele é qualquer sinal indesejado que pode afetar a operação geral do sistema. Ele pode ser proveniente de uma fonte de alimentação, zumbido, por exemplo, de 60 Hz, de circuitos de realimentação, de sistemas mecânicos conectados a sistemas elétricos, de capacitâncias parasitas e efeitos indutivos, ou possivelmente de uma fonte de sinal local que não esteja adequadamente blindada. A lista é interminável. A maneira com que o ruído é eliminado ou tratado é normalmente analisada por alguém que possui grande experiência prática, o que tem conhecimento e que tenha conhecimento, né, da origem do ruído indesejado, também de como removê-lo do modo mais simples e direto. Na maioria dos casos, o problema não faz parte do projeto original, mas um trabalho subsequente na fase de teste resolve os problemas inesperados.
embora possamos aplicar métodos sofisticados quando o problema for mais sério. A maioria das situações é tratada com a colocação adequada de um ou dois componentes com valores que tenham dependência relacionada ao tipo de problema que está ocorrendo. Na figura abaixo, dois capacitores foram estrategicamente colocados na parte do circuito relativa à gravação e à reprodução de fitas de um equipamento de som para remover o ruído de alta frequência indesejado ou som súbito e intenso, que pode ser o resultado de partículas posicionadas aleatoriamente sobre a fita magnética, ruído proveniente da rede elétrica ou do próprio ambiente. Então aqui temos dois circuitos, um circuito relativo, à fase de gravação e outro relativo à fase de reprodução do áudio. Redução de ruído de um gravador de fitas cassete. Vamos ampliar. Então podemos observar aqui que temos um capacitor aqui CN, outro 100 picofarad, outro capacitor aqui, compensação de altas frequências, temos outro capacitor aqui, capacitor de acoplamento, e aqui a entrada de sinal. Aqui temos um cabeçote de gravação, para a gravação da fita magnética, e aqui o circuito de reprodução, aqui é a fase de gravação. Então, quando ele está para cá, a fase de reprodução. Então, durante o modo de gravação, com as chaves nas posições mostradas, ou R, o capacitor de 100 picofarad, localizado na parte superior do esquema, funciona como um curto-circuito para ruídos de alta frequência. Esse aqui funciona como um curto-circuito para altas frequências, aterrado aqui, então a energia dissipada vai para o terra. O capacitor R1 foi incluído para compensar o fato de que a gravação na fita não é um processo linear. Aqui C1 em função da frequência. Em outras palavras, certas frequências são gravadas com amplitudes maiores que em outras frequências. Então aqui temos agora o circuito usado na fase de reprodução. Então temos aqui um transistor, e o transistor aqui para amplificador e filtro de banda. Aqui vai para possivelmente para as caixas de som, filtro para reproduzir sinais indesejados, para reduzir os sinais indesejados através desse RS aqui, o R shunt, desvio. Aqui um capacitor de acoplamento para filtrar frequências, sinais de baixa frequência. Então aqui o cabeçote que vai ler a fita, e aqui vai conectar o circuito de reprodução. A figura abaixo mostra um gráfico do nível de gravação em função da frequência, que indica claramente que a faixa de áudio do ser humano de 40 Hz a 20 kHz é pouco adequada para o processo de gravação, e que o nível de gravação começa a crescer para frequências acima de 20 kHz. Então aqui temos a diminuição do nível em alta frequência, mas aqui temos a frequência de polarização aqui em 30 kHz, e os níveis que o ser humano geralmente ouve desde 20 Hz até 20 kHz. Geralmente é a sensibilidade do ouvido humano. Assim, os gravadores de fita
tem de incluir uma frequência de polarização fixa, que, quando acrescentada do sinal de áudio original, desloca a faixa de frequência para ser amplificada na região de gravação de alta frequência. Em algumas fitas, pode-se obter a frequência de polarização real, enquanto em outras é usado o termo polarização normal. Mesmo acima da frequência de polarização, existe uma faixa de frequência em que o nível de gravação é consideravelmente. Uma compensação para essa queda é fornecida por uma combinação de um resistor R1 e um capacitor C2, mencionados anteriormente. Nas frequências próximas da frequência de polarização, o capacitor é projetado para se comportar essencialmente como um circuito aberto, ou seja, em altas frequências, e a tensão e a corrente do cabeçote são limitadas pelos resistores R1 e R2. Nas regiões em que o rendimento da fita diminui com o aumento da frequência, o capacitor começa a apresentar um valor de reatância baixo, reduzindo a impedância no ramo paralelo de R1 e C1. R1 e C1, que é a compensação de altas frequências. O resultado é um aumento na corrente e na tensão do cabeçote devido à baixa impedância na linha, resultando no equilíbrio do rendimento após a frequência de polarização. Aqui é o cabeçote de polarização, aqui é o sinal de entrada, né, para gravação. É interessante, né, que a frequência de polarização é como uma moduladora, né, em uma antena. Para que a antena não seja tão grande, né, usamos uma moduladora para, né, elevar a frequência do sinal, né, de voz, por exemplo, e enviar através de antenas. Depois temos que fazer a demodulação, né. Finalmente, o capacitor começa a ter características de um curto-circuito, colocando efetivamente em curto a resistência R1. Essa resistência R1. E tanto a tensão como a corrente no cabeçote passam a ser máximas. A tensão aqui no cabeçote passa a ser máximas. Durante a reprodução da fita, essa frequência de polarização é eliminada por um filtro rejeita-faixa, de modo que o som original não é distorcido pela alta frequência do sinal. Então, na fase de reprodução, né, é retirada essa frequência aí polarizadora, né, ou moduladora. Durante a fase de reprodução do áudio, o circuito visto na figura superior da figura ao lado é aterrado pela chave superior. Isso aqui. E o circuito na parte inferior entra em operação na fase de reprodução, que vai para o transistor amplificador. Observe novamente que o segundo capacitor de 100 picofarad, esse aqui, conectado à base do transistor, coloca em curto para o ground, para o aterramento, né? Ground, qualquer ruído de alta frequência indesejado, ou seja, para que ele não sensibilize o transistor, né? Para ir para os alto-falantes, né? O resistor está ali para absorver qualquer potência associada com o sinal de ruído, quando o capacitor passa a se comportar como um curto-circuito equivalente, RS. Tendo em mente que o capacitor foi escolhido para se comportar como um curto-circuito em uma determinada faixa de frequência, não para a faixa de áudio em que está essencialmente um circuito aberto. Ele é essencialmente um circuito aberto, né, para o áudio que devemos reproduzir nas caixas de som, né?
Então vai polarizar o transistor aqui. Esse é um TBJ, né? Transistor bipolar de junção. Os alternadores de automóvel são conhecidos por desenvolver ruídos de alta frequência na tensão de alimentação do rádio, como mostra a figura aqui abaixo. Figura A. Então temos aqui um alternador de forma simplificada, né? Gera ruídos de alta frequência e que vai para a fonte de alimentação do rádio, né? Esse problema é normalmente aliviado pela colocação de filtros de alta frequência na alimentação, conforme mostrado. Então, coloca-se aqui um filtro capacitivo indutivo, né? O indutor de 1R oferece alta impedância para faixas de frequências do ruído, ou seja, frequências elevadas, enquanto o capacitor entre 1000 microfarad até 47.000 microfarad, ou seja, entre 1 milifarad até 47 milifarad, funciona como um curto-circuito para qualquer ruído que aconteça. Então aqui temos um capacitor, né, que também contribui com a filtragem. No caso do sistema de alto-falantes, mostrado na figura B, a configuração push-pull, empurra-puxa, né, dos transitores de potência na saída do amplificador pode frequentemente apresentar tensão de saída nula durante um curto período, né, de tempo entre os semiciclos. Então, entre esses períodos aqui, pode apresentar, né, uma quebra, né, uma ruptura aqui, onde a tensão, né, se torna zero. Então, curva de push-pull. Então, temos aqui a geração de ruído, né, e aqui temos um amplificador push-pull. Então, temos um caminho de baixa impedância para oscilações indesejadas de alta frequência. Então, se coloca aqui, né, um caminho de baixa impedância para eliminar, né, essas frequências indesejadas, né, através desse filtro capacitivo resistivo. Durante esse intervalo de tempo, entra em ação o efeito indutivo da bobina do alto-falante, que vê um caminho inesperado para o ground, como se fosse uma chave abrindo e rapidamente corta a corrente no alto-falante. Por meio da relação familiar que já conhecemos, onde a tensão do indutor é igual a sua indutância vezes a derivada de sua corrente pelo tempo, pelo diferencial do tempo, uma tensão não esperada aparece na bobina e estabelece uma oscilação de alta frequência de volta na linha, indo de encontro ao amplificador e provocando mais distorção ainda. Esse efeito pode ser controlado se for colocado uma malha resistiva, né, capacitiva aqui para o ground, para o aterramento, que oferece um caminho de baixa resistência do alto-falante até o ground, até o aterramento, para uma faixa de frequência tipicamente geradas por essa distorção de sinais do sinal. Como o capacitor comporta-se como um curto-circuito para a faixa de frequência do ruído, o resistor foi acrescentado para limitar a corrente e absorver a energia associada ao sinal de ruído. Ou seja, o resistor, pelo efeito resistivo, né, efeito ôhmico, converte, né, a energia elétrica aqui em energia térmica, né, e dissipa em forma de calor. Então, caminho de baixa impedância, né, para as oscilações indesejadas de alta frequência aqui, né, antes de chegar na caixa de som, né, do alto-falante.
em reguladores de tensão, como os reguladores de 5 volts mostrados aqui na figura abaixo. Quando um pico de corrente vem pela linha, por qualquer razão, há uma queda de tensão ao longo da linha, fazendo cair a tensão de entrada do regulador. Então, quando há algum pico de corrente, vem pela linha por qualquer razão, aqui a corrente, aqui temos o amplificador, né, o regulador de tensão que fixa, né, a tensão em 5 volts ao mais próximo possível. Então tem uma retroalimentação como um circuito controlador, né, com vários transistores aqui, ou amplificadores operacionais. Isso aí é um dispositivo eletrônico que podemos comprar, né, para criar fontes de corrente contínua, né, artesanalmente, aí, ou quase artesanalmente. Então temos aí ruídos de alta frequência, né, sendo amplificado. O regulador, ao realizar a sua função principal, detecta essa queda na entrada e aumenta a amplificação através da malha de realimentação para manter a tensão de saída constante. Entretanto, esse pico de corrente tem uma duração tão curta que a tensão de saída terá um pico próprio, porque a tensão de entrada retorna rapidamente ao seu nível normal. E com o aumento do rendimento ou do ganho, né, a tensão de saída aumenta o nível. Então o regulador detecta o erro, o seu próprio erro, e rapidamente reduz o seu ganho. A sensibilidade a variações no nível de tensão de entrada faz com que o nível de tensão de saída apresente diversas oscilações rápidas, que podem ser um problema real para equipamento no qual a tensão de corrente contínua é aplicada. O surgimento de um sinal de ruído de alta frequência pode, né, causar algum mau funcionamento em algum dispositivo eletrônico, né, à frente. Uma maneira de controlar essa reação e, de fato, diminuir a velocidade de resposta do sistema, de modo que os picos de curta duração tenham menor influência, é acrescentar um capacitor na saída, conforme a figura B. Coloca-se um capacitor aqui na saída, conforme abaixo, né? Como o regulador fornece tensão contínua constante, pode usar uma capacitância de 1 microfarad, que é relativamente grande para curto-circuitar distúrbios de alta frequência em grande faixa de frequência, né? Ou seja, estabiliza ruído de alta frequência, fazendo um desvio para o ground, né? Para o terra, curto, aberto para o nível de 5 volts de corrente contínua. Entretanto, não podemos usar uma capacitância muito maior, pois o amortecimento será muito grande e ocorrerão grandes variações acima do valor normal de operação, overshots, e abaixo do valor normal de operação, undershots. Para maximizar a ação do capacitor acrescentado, temos de colocá-lo fisicamente o mais próximo do regulador, assim garantir que o ruído não seja captado entre o capacitor e o regulador, e para evitar qualquer atraso entre o sinal de saída e a reação do capacitor. Em geral, conforme se examina o esquema de um circuito real e vê-se componentes que aparecem não fazer parte de um procedimento normal de projeto, podemos supor que sejam dispositivos de proteção ou foram colocados ali em função do ruído na linha que afeta a operação do sistema. A observação do tipo de componente, do seu valor e de sua localização
normalmente revelam sua finalidade e seu modo de operação. Ou seja, assim podemos fazer uma engenharia reversa, né? Vamos agora fazer uma breve análise computacional, né? Para fazer uma simulação de um filtro através, né, do computador. Então, com a análise computacional, através de simulações, é possível analisar filtros razoavelmente complexos para os quais seria necessário uma quantidade de tempo relativamente grande para gerar um gráfico detalhado do rendimento em função da frequência, usando uma calculadora de mão. Então vamos simular esse circuito aqui no site, né, do Multisim, que é da empresa, né, da National Instruments, que é uma empresa muito interessante, né, para instrumentação de plantas industriais ou plantas de laboratório, né? Então lá tem uma versão gratuita, né, no qual podemos, né, o site fazer simulações de alguns circuitos, inclusive, né, de filtros, né, circuitos que podem funcionar como filtros. Então, vocês, para fazer essa simulação ou outras, né, podem entrar aqui no site multisim.com ou aqui Multisim Live, né, ou Live, Multisim Live, no qual vocês podem fazer simulações. Esse aqui é uma versão online do programa Multisim, da empresa National Instruments. Então aqui eu já fiz meu login, né? Está aqui meu nome. Então create a circuit. Podem, né, vir aqui e criar um circuito. Então surge aqui a folha, né, de projeto para a realização de simulações. Então do lado esquerdo aqui temos os componentes que vamos utilizar. Então primeiro vamos agregar, por exemplo, a fonte. A fonte vai ser de corrente alternada, essa aqui. E aqui ela vai variar a frequência, né, desde 0 Hz até, né, alguns megahertz, gigahertz, para vermos, né, a resposta, né, do filtro, né, a saída do filtro. Então aqui está fixo 1 kHz, mas na simulação vamos variar, né, desde uma frequência muito baixa até uma frequência bem elevada. Então agora vamos inserir os resistores, são 2 resistores. Então, como vimos, é um aqui e outro aqui assim, né? Aqui assim, e um capacitor. Vamos pegar aqui um capacitor também, que está paralelo, né? Então esse aqui é um filtro de atenuação limitada, né? Passando o mouse sobre os terminais, surge, né, o carretel aí de cabo condutor, né? Esse carretel, só clicar no ponto que for fazer a curva, né? E clicar sobre outros fios que ele conecta, né? Ao clicar no componente também é possível, né, rotacioná-lo e alterar algumas configurações, né? Então depois vamos alterar os valores dos elementos para ficar igual ao que eu apresentei no slide, né, anterior. Então a configuração é mais ou menos essa desse filtro, né? Vamos deixar aqui reto. Então temos aqui R2, que vale 1 kΩ, igual estávamos, né, vendo no circuito. Aqui temos um resistor, podemos editar aqui o valor de 9,1K, nós vamos colocar 9.1, porque aqui o programa é em inglês, então por isso vamos colocar 9.1. Aqui a frequência de 0,47 microfarad.
Então 0,47 microfarad ou farad. Aqui vamos deixar a amplitude da tensão de entrada VI, que é a entrada, né, ou V1, como sendo 1 volt de amplitude. E aqui a frequência, né, vai variar de acordo com a nossa simulação. Vamos colocar o aterramento também aqui próximo à fonte. Pode ser também, né, próximo à carga também, não há nenhum problema, né? Aqui R2. Então a tensão de saída nossa vai ser sobre, né, o resistor R2. Essa tensão de saída aqui. Então vamos fazer a medição sobre ela, né? Vamos pegar aqui um medidor, né, e fazer essa medição sobre a tensão aqui através dessa ponteira de tensão probe. Pronto, essa vai ser nossa medição. A simulação comum, né? Podemos fazer a simulação comum para fazer essa medição ou fazer a variação de frequência, que é nosso objetivo, né? Então vamos fazer uma simulação comum e verificar aqui o valor da tensão. Ela está variando porque a onda de entrada é senoidal, né? Então aqui a medição vai variar, né, em alta frequência, né, de 1 kHz. Mas nosso objetivo não é esse. A medição nossa vai ser uma medição, aqui vamos modificar aqui a configuração. Vamos fazer um AC sweep, ou seja, vamos fazer uma varredura, né, de corrente alternada. E o parâmetro de varredura vai ser a frequência, né, que está sendo mostrada aqui no painel aqui do lado direito, né? Então a frequência começa de 1 Hz e aqui está até 10 elevado a 10, ou seja, 10 GHz. Aqui está meio muito, né? Vamos colocar apenas 1 MHz por enquanto, né? Então 10 elevado a 6 e ver o efeito, né, na simulação. Então podemos ver aqui Start Simulation para vermos, né, o gráfico do comportamento em função da frequência, né? Ó, já apareceu aqui com bastante precisão, né? Varrendo desde 1 Hz aqui embaixo até 1 MHz a frequência e a escala logarítmica, né? A escala da frequência. Então podemos observar aqui o gráfico, né, pontilhado. Esse que sobe aqui e desce, ele é o gráfico de fase. O gráfico da tensão está, né, tensão unitária, mas não desejamos, né, ver o valor da tensão unitária, queremos saber o valor em dB. Então, para ser em dB, podemos alterar o tipo de gráfico aqui. Vamos ver aqui do eixo, né, o eixo, para saber, para mudar ele para em dB. Logaritmo, né? Aqui o eixo vertical, temos o eixo vertical, né, e o eixo horizontal. A frequência é o eixo horizontal e aqui o eixo vertical, o vertical scale está logarítmica, né? Vamos mudar para a escala em decibéis, né? Em decibel. Então podemos observar agora que a magnitude, que é essa função aqui, ela tem em baixas frequências tem uma atenuação limitada, né, em menos 20 dB, né, e vai subindo aqui até 0 dB, né, essa cor verde aqui, né, com linha contínua. Já essa linha que sobe e desce, né, é relativa ao ângulo. Então podemos observar aqui que o ângulo está aqui na barra da direita, né, que é a fase aqui, phase. Então podemos notar que o ângulo varia desde um valor de quase menos 40, né, quer dizer, um valor desde zero, que olhamos aqui do lado direito, né, desde o zero, sobe a quase mais de 50 graus, quase 60 graus, né, e desce e volta para 0 grau. Então aqui é o gráfico, né, o gráfico de fase e o gráfico de magnitude.
podemos observar aqui aproximadamente o local que é a frequência de corte. Por aqui, né? A frequência de corte. A frequência de corte 1 e a frequência FC, né? E a frequência F1 por aqui, né? 20 Hz, 30 Hz. Então, depois podemos confirmar, né, lá na resposta do problema que já foi apresentado. O eixo aqui, não sei se é possível mudar a cor, né? Cursor, a cor da plotagem, mas de qualquer forma já dá para vocês verem, né, como funciona, né, a simulação. Então essa é a simulação onde variamos a frequência, né, da fonte. Aqui está 1 kHz, mas ela variou na verdade desde 1 Hz até 1 MHz, o que é muito interessante, né? E o efeito, claro, desse filtro de limitação, né, de atenuação limitada em baixas frequências para a resistência de carga aqui, que é o R2, né, que é na saída aqui, ou a tensão de saída sobre R2. Então é isso aí. Essa é o princípio da simulação que vocês poderão fazer ou deverão ser, né, pedidos para fazer. Então podemos observar aqui o gráfico do ganho, né, desse filtro para as frequências aqui desde 10 Hz até, né, frequências bem elevadas aqui. Então note que começa desde o menos 20 aqui dB, né, para a curva real, e vai até o 0 dB para a frequência aqui FC, aproximadamente de 376, e a frequência F1 de 37,2. Então o gráfico ficou semelhante ao gráfico que acabamos de fazer, né, através de simulação. Para a fase, né, desse ganho de tensão também ficou semelhante. Então começa desde um 0, né, sobe a fase até quase 50 graus, né, 45 graus ou mais, depois decresce para 0 grau novamente. Então esse é o gráfico que já vimos anteriormente, e agora apenas estamos mostrando novamente, né, para confirmar ali o resultado da simulação via computador, via site. Então é isso aí. Esse é o fim, né, da aula 21 total, né? A aula G, F1G, 21G.